Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, Renato José. Eu sou um homem de meia idade, eu tenho pele morena, tenho pouquíssimo cabelo, cabelo raspado, né? Eu hoje, a cor natural dos meus olhos e cabelos é castanho, né? Hoje eu estou usando uma camisa polo na cor vermelha, vermelho escuro, né? E estou com fones de ouvido. Bom, eu disse, né? Sou uma pessoa com deficiência visual, eu sou um homem cego, e essa é minha breve descrição. Repito que a gente tem a intérprete Cássia, que vocês podem, caso alguém tenha necessidade, pode fixá-la na tela. Ela está como intérprete de Libras Cássia, né? E o nosso evento, ele passa assim, voando, passa em 1 hora, realmente muito rápido, né? Porque o que a gente traz aqui geralmente é muito bacana, então o nosso tempo vai ainda mais rápido. E eu peço a gentileza para todo mundo, por favor, deixar os microfones fechados, porque aí a gente diminui os ruídos, tá bom, gente? Bom, a primeira convidada que a gente tem hoje, né? Hoje a gente está. Eu não vou falar da empresa, vou deixar que ela fale, que ela se apresente, fale um pouco também da empresa, mas é uma empresa bem grande, bem bacana, que vem fazendo um trabalho muito legal. E a nossa primeira convidada aqui hoje é a Priscila. Priscila, você consegue me ver, ouvir bem? Tá bom o áudio, o som para você? Claro, Renato, tá ótimo. Muito obrigada, tá? Primeiramente, né, pessoal, boa tarde. Agradeço aí oportunidades especiais por esse momento de estar aqui com vocês, abrindo esse espaço, uma excelente oportunidade para nos conhecermos, né? Faço o convite para a gente aproveitar esse momento, né? Tirarem todas as dúvidas e super à disposição aí também para após reunião, né? Após esse encontro aqui. E também me fazendo uma pequena descrição, eu sou loira, tenho olhos castanhos, estou de óculos, estou com uma blusinha azul, né? Sou farmacêutica, como eu estava já conversando com o Renato, estou no grupo DPSP desde 2008, trilhei a minha carreira aqui, né, dentro da empresa, que é o nosso pilar, né, a trilha de carreira, e hoje estou no RH. Falei para o Renato que sou apaixonada pelo que eu faço, que é recrutamento e seleção, estou há 3 anos aí na área, e esse ano recebi um grande presente, né, falar sobre o tema sobre diversidade e inclusão. Poxa, que bacana, muito bem-vinda, viu? Obrigado aí pelo tempo, pelo horário, pela disponibilidade. A gente sabe que, principalmente nesse período de pandemia, a gente sai de uma reunião, entra em outra, sai de uma, entra em outra, e de fato não está fácil, né? Para a gente agendar aí os nossos eventos. Então, muito obrigado aí pelo profissionalismo e também pelo carinho que eu já percebi que você tem bastante com tudo aquilo que você está trazendo para a gente hoje. E Priscila, assim, é uma sugestão, né? Você começou falando um pouquinho aí da sua trajetória. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória profissional, como que você chegou, né? Tanto na empresa como também no setor que você trabalha hoje, né? Você falou que é farmacêutica, então muito interessante aí essa sua trajetória profissional, já linkando, né, com esse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Então fica muito à vontade aí para contar um pouquinho para a gente sobre você mesmo, né, e sobre o seu trabalho. Bom, Renato, eu sempre fui apaixonada por pessoas, né? Então, desde criança, queria o sonho de ser médica, mas aí nisso me apaixonei também por medicamentos, né? Então, por que não juntar os dois? E fiz farmácia. Assim que eu me formei, eu participei de um processo seletivo na empresa em 2008 e fiquei apaixonada pelo tema, né? Então, como farmacêutica, eu conheci muitos clientes, né? Pessoas com deficiência e tive também dentro da minha trilha de carreira que fui realmente almejando aí como gestora também ter o orgulho, né, de ter tido na minha vida profissionais, né, com deficiência que atuaram junto comigo. Então, realmente foi, assim, os clientes, eu tinha uma cliente que era autista, era uma criança, né, a filha da Fátima, que realmente marcou minha vida, e assim que ela entrava na loja, a gente tinha um carinho enorme por ela, a gente atendia ela com o maior carinho, porque como ela ficava bem agitada, né, por estar lá,
a gente sempre tinha o cuidado de ter esse acolhimento com ela, e foi uma que me marcou muito na minha trilha de carreira como farma, tá? E em 2018, eu, há quase 10 anos como farmacêutica, né, e como gerente também, decidi, falei assim, por que não o RH, né? O RH a gente linka muito a pessoas, né? E como eu sou apaixonada, participei do processo seletivo interno da empresa e consegui, né? Fiquei super feliz na época, nossa, comemorei com todo mundo na loja, né? Até com os clientes, e eles ficaram super felizes, e vim para a Matriz em 2018 e trabalhando vagas de farmacêutico. E aí eu consegui em 2019 uma oportunidade para a cadeira de recrutamento e seleção. Então, e esse ano eu recebi um presente aí muito, assim, sou apaixonada, como eu te falei antes, né, da gente iniciar essa reunião, que é da diversidade e inclusão. Então, venho aprendendo a cada dia, tá, a lidar com o tema, tenho um carinho enorme, eu e Jaque, muito juntas, né, lidando com o tema, e foi o que eu te falei, não cresci só como profissional, mas sim a vida pessoal, pode ter certeza, a minha vida mudou depois que realmente eu consegui olhar para esse tema e assim, a saber lidar com tudo isso, né? Então, é um prazer enorme. E como você bem colocou, né, é um trabalho grande também, né? E uma coisa, como o grupo de vocês, né, o grupo, a empresa é um grupo grande, por exemplo, em São Paulo a gente conhece muito, né, como Drogaria São Paulo, mas e outras empresas que fazem parte do grupo, que tem outro, de repente, outro nome em outros estados, outro estado, né? Quais são o grupo aí, as empresas que estão dentro do grupo? Para a Bom, o gente grupo... se situar, assim, né? Uhum. Não, ótimo. O grupo DPSP, Renato, ele é um varejo farma, né? Como muitos já sabem, eu acredito, e está presente em diversos estados do Brasil, né? A gente vem expandindo aí a cada ano. É uma empresa centenária, para quem não sabe, então é a fusão da Drogaria Pacheco, que está mais no Rio de Janeiro, né? Acredito que alguns devem conhecer aí a marca, com a fusão com a Drogaria São Paulo. Então, a Drogaria Pacheco aí está há 128 anos, e a São Paulo há 78 anos, né? Então, acredito que vocês conheçam, né? Sejam os nossos clientes aí, porque eu tenho certeza que tem uma filial aí pertinho de cada um, que é o grupo DPSP. Muito bacana. E um dos processos também que começou há muito tempo atrás e tem tudo a ver com acessibilidade, com inclusão, né? A gente sabe que no início a gente tinha certa dificuldade, né? Sempre tivemos dificuldade para encontrar nós, pessoas com deficiência visual, né? Pessoas como eu, pessoas cegas, dificuldades para saber qual caixinha de remédio era a certa, né? Principalmente para quem tem filhos, filhas, né? 20 anos atrás, quando o Braille veio nas caixinhas, isso já ajudou, facilitou muito para as pessoas cegas ou com baixa visão, usuárias de Braille, né? Com o tempo, eles foram melhorando isso, né? Colocando, além do nome do remédio, também colocando quantidade de comprimidos, mg, mcg, ml, então isso foi uma coisa legal. E deu tão certo, né, a sua área, né, essa preocupação, esse investimento, de fato, deu tão certo que depois outras indústrias, né, de cosméticos, de alimentos, também foram aí colocando braille, pensando em embalagens mais acessíveis, né? Mas posso dizer que nesse caso, né, a indústria farmacêutica foi aí pioneira no Brasil em relação a isso, e vocês já têm um histórico muito grande de ratificar e incentivar esse tipo de acessibilidade, né? Você percebe isso também na própria cultura da empresa? Com certeza, né? A gente percebe sim, e até falando um pouquinho sobre o nosso propósito, né, Renato, como empresa, que é o nosso jeito DPSP, né? Que é muito dedicado às pessoas, a nosso propósito é de atender bem, né? Que encanta com atendimento, que supera hoje e mira longe, né? E o nosso atender bem é o que nos torna únicos, né? Como marca, como proposta de empresa, né? Então é isso, e tenho certeza, linkando muito o que você está falando da indústria farmacêutica, né? Então, a gente atendia os clientes, era muito mais fácil, né? Quando a gente tem
essa acessibilidade aí nas caixinhas também, né? Por que não? Exatamente. E a gente tem também a Jaque, que está com a gente, né, Jaqueline? Olha, já estou até chamando de Jaque. A À Jaqueline, que está com a vontade. gente, vai bater um papo com a gente, né, contribuir também. Eu quero só repetir, gente, né, porque a gente já começou há alguns minutos, mas caso alguém tenha entrado depois, que a gente tem a nossa intérprete, a Cássia. Ela está como intérprete de Libras Cássia, então se alguém precisar, basta fixá-la na tela. A gente vai ter um segundo momento aqui, depois da Priscila, quer dizer, depois não, junto com a Priscila e com a Jaqueline, que a gente também vai abrir para as perguntas, então vocês já podem mandar no chat, né? Depois a gente vai acompanhando e vai respondendo, né? E Jaqueline, seja muito bem-vinda, né? Muito legal ter você aqui também com a gente. Queria que você compartilhasse, né, aí junto com a Priscila, um pouco desse trabalho, o que você pode contar para a gente sobre esse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência, que é de fato um processo, né? Então, hoje a gente tem aqui 1 hora para falar um pouco de tudo isso, mas a gente sabe que o trabalho é muito mais longevo que isso, né? Um trabalho que vocês vêm construindo há bastante tempo. Então, seja bem-vinda. Gostaria que você falasse um pouquinho aí de você, do seu trabalho e fizesse um link com essa inclusão profissional, como que vocês vêm avançando com isso. Legal, Renato. Muito obrigada, primeiramente. Né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Então, dizer que é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Muito feliz por esse momento. Então, aproveitem cada minuto, vamos aproveitar bem essa experiência. Então, começando me apresentando, né? Então, eu sou a Jaqueline, podem me chamar de Jaque. Eu sou uma mulher, né, de pele morena, uso óculos, cabelos cacheados. Hoje estou usando uma blusa preta. Falo aqui do Rio de Janeiro, sou carioca, tenho 40 anos. Eu sou formada em pedagogia e psicologia. Eu tenho também pós-graduação em gestão de pessoas. E hoje, né, estou completando 22 anos que faço parte, com muito orgulho, do grupo da PSP. Então, tem esse tempo aí de trajetória e é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Esse tempo aí, né, muitas histórias para contar, muitas jornadas inclusivas aí que a gente já vem trabalhando. E aí, contando, né, então respondendo aí um pouquinho do que o Renato trouxe, então, assim, desde que iniciei no grupo, né, então eu entrei com 18 anos, lá em 1999, e aí eu já pude perceber alguns movimentos de diversidade e inclusão. Então, assim, para vocês terem ideia, quando eu iniciei na equipe de trabalho, né, eu iniciei no Centro de Distribuição, no Rio de Janeiro, e eram diversos colaboradores com deficiência. Então, eu recebi como padrinho um colaborador com deficiência auditiva, que ele me ensinou todas as atividades, a gente foi trocando, né, algumas informações ali no papelzinho, eu fui aprendendo alguns sinais, e eu tenho uma gratidão por ele, por ter deixado, né, ter colocado uma sementinha ali da comunicação inclusiva. E a Libras, para mim, é um presente, né? A partir desse momento, eu fui aprendendo a Libras. E o que é mais legal de tudo isso é que tanto eu quanto ele estamos na empresa. Então, há 22 anos, e outros colaboradores daquela época também. Então, a empresa tem colaboradores de mais de 20 anos, profissionais com deficiência que atuam com a gente diariamente, são profissionais de alta performance, que a empresa tem muito orgulho. E a gente também entende, né, a gente vem evoluindo, né, ao longo dos anos, e a gente entende que é uma jornada, de fato, né, diversidade e inclusão, a gente aprende diariamente, como a Priscila trouxe, então a gente aprende todos os dias, né, temas sobre acessibilidade, sobre a diversidade, sobre a inclusão. Então, é só da gente estar aqui hoje, né, conversando, trocando, né, então, o quanto é importante essa pauta, não só para a empresa, né, o quanto o grupo DPSP acredita, mas enquanto sociedade também. Um pouco do que você trouxe também, Renato. Muito bom. E quando a gente pensa em diversidade e inclusão, lógico que nós temos outros pilares, mas quando a gente fala só do pilar pessoa com deficiência, nós sabemos que é também assim um pilar que traz várias questões, várias realidades diferentes, né? Várias pessoas diferentes, de grupos diferentes. Então,
tratar só de um pilar não significa tratar de poucas questões, significa tratar de muitas questões, né? E quando a gente olha para esse processo de inclusão, a gente sabe que as empresas encontram desafios diferentes, com grupos de pessoas diferentes, né? Mas o que a gente sempre orienta, o que a gente sempre trabalha, é que as empresas, elas precisam olhar principalmente para os currículos das pessoas com deficiência, porque o laudo médico, ele muitas vezes atesta se a pessoa pode entrar na cota de pessoas com deficiência ou não. Mas, independente disso, o laudo traz praticamente nenhuma informação se a gente olha para o lado profissional. A gente precisa olhar para o currículo, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Jaqueline, como que tem sido esse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência, em quais áreas que você tem pessoas que mais atuam, onde estão os maiores desafios, né? Como tem sido esse processo para você? O que vocês imaginam aí a curto prazo, médio prazo? Algum caso interessante que você, de repente, também lembre que quando chegou foi um desafio, mas aí trabalharam juntos, conseguiram superar, né? Nesse olhar aí corporativo direto no processo de inclusão, porque aí as pessoas também vão se situando, né? Entendendo como que o grupo vem trabalhando isso, né? Como os currículos, né? O que você sugere? Fica à vontade. Bacana, Renato. Então, assim, é legal trazer que, como você trouxe, né? Então, tem vários, o tema é muito amplo, né? Ele engloba vários tópicos. E pensando, né, na diversidade e inclusão, a nossa empresa, ela tem um manifesto que é o mais plural, onde o respeito é o nosso princípio ativo. Então, assim, a empresa, ela preza muito pela cultura e que todos se sintam, sabe, pertencentes. Então, isso é muito importante para a gente. E o nosso modo de atuação, ele tem 5 pilares. Então, vários desafios que a gente tem sobre cada pilar e a gente vem trabalhando intensamente, que é o pilar pessoa com deficiência, pilar de gênero, de raça, LGBTQIA+, e gerações. Então, a gente recebe, assim, a gente tem na nossa empresa, a gente recebe candidatos com experiência e sem experiência. Então, a gente olha para o profissional, né, exatamente olhando para as competências. E aquele também que não tem experiência, a gente também tem uma jornada, a gente tem uma universidade corporativa, que a gente tem uma formação, a gente tem escolas internas, né, escolas de logística, escolas de operações, escolas de liderança, e a gente, todos os colaboradores passam por essas formações, e a gente tem todo esse cuidado. E aí acho que a Pri pode contribuir um pouco mais, assim, olhando para a candidata, ela como responsável hoje pela área de atração e seleção, né, como que ela traz esse olhar aí. Perfeito, Jaque. Nós temos, até falando um pouquinho sobre vagas, né, Jaque, que a gente não tem só vagas, né, são CDs e corporativo, e para todos os cargos, né, então, a gente já divulgado lá, tá, pessoal, no Oportunidades Especiais as vagas, então nós temos vagas de, até puxando um pouquinho para mim, tá, de operações, a gente tem vaga de atendente de loja, de balconista, de farmacêutico, né, então, a gente, dos CDs também, a gente tem as vagas de logística para quem gosta também, para quem entende que é o perfil, para o corporativo também. Então, a gente tem aí exatamente o que te atende aí no perfil, né? Então, puxando de novo para mim de operações, a gente tem aí mais de 200 vagas aí nas regiões que nós atendemos aí em nível Brasil. E se vocês, por favor, se inscrevam lá, né, para se candidatarem para as nossas vagas. E quando você fala CDs, centros de distribuição, são Isso. essas vagas operacionais, e você tem, assim, não precisa ser exato, obviamente, mas você tem, assim, um panorama de onde você tem mais vagas, onde tem, assim, as maiores necessidades, no sentido, né, de que você tem já uma região que você esteja precisando de mais pessoas. Renato, com certeza, né, onde a gente tem mais as nossas filiais, né, a maior demanda é São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, Uhum. a gente tem maior fluxo de vagas por conta das filiais e também temos os CDs, o centro de distribuição, tanto em São Paulo quanto no Rio, tá? E também não são só vagas de linha de produção, tá? São para todos os cargos que a gente tem, né? Então,
A nossa proposta é essa, né? Que são para todos os cargos que podem se candidatar, entendendo o que é o perfil. Muito bacana. E você percebe, né, ou vocês, né, quem se sentir mais à vontade para responder, ou as duas também, vocês percebem, no caso do ramo de trabalho de vocês, que é grande, é amplo também, né? Mas tem algum grupo de pessoas com deficiência que você percebe que é maior que outro grupo, né? Porque a gente tem pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, intelectual, visual, né? E muitas vezes, em alguns setores, a gente percebe que ou tem mais pessoas trabalhando na área de informática, aí a gente vê muitas pessoas com deficiência visual, outros setores que são trabalhos mais braçais, operacionais, então tem mais pessoas com deficiência intelectual ou deficiência auditiva, né? Mas a gente sabe que isso não é regra, a gente sabe que as pessoas com deficiência trabalham onde elas quiserem, onde elas se capacitarem, como vocês bem colocaram, né? Porque a própria empresa também investe no colaborador, na colaboradora, né? Mas vocês têm alguma deficiência que é maior, assim, no grupo? Já que você consegue me ajudar nessa? Sim, sim, eu acho que ele colocou muito bem, assim, que é onde ele quer e é onde ele tem a competência, onde ele tem o perfil de atuar. Então, assim, é bem variado, assim, a gente não tem uma quantidade específica, né, para uma determinada posição ou por uma determinada área. Então, a gente vê uma sinergia muito grande. Então, um exemplo, lojas, a gente tem profissionais que são deficientes auditivos, deficientes físicos, deficientes visuais, mentais, intelectuais. Então, né, a gente não tem assim um setor, uma área. Então, acho que essa Sim. troca que torna realmente assim a riqueza, né? Acho que é a riqueza da relação de pessoas, a gente aprende muito nessa troca. Independente do Exatamente. cargo também, independente do cargo também. E isso é uma coisa muito positiva, né? Porque é um grupo grande e quando a gente tem isso de forma também bastante diversificada, significa que essa inclusão também vem acontecendo de forma bastante plural, né? Tanto em relação a cargos, como também em setores e regiões, né? Então, isso também é muito bacana. E lembrando, né, para todo mundo que está assistindo a gente, que a gente vai ter aí agora um segundo momento que as meninas vão responder algumas perguntas, então vocês podem mandar no chat, fiquem bastante à vontade. Repito que a gente tem a nossa intérprete de Libras, que pode ser fixada na sala, né? Pode ser fixada na tela, então fiquem bastante à vontade. E não sei, Priscila, tem alguma pergunta que você gostaria de trazer? Alguém já comentou alguma coisa? Fica super à vontade. Eu estou com o meu leitor de telas desativado, porque senão ele fica vazando no áudio para vocês, né? Então estou sem acesso aqui ao chat. Mas fica super à vontade para conduzir da maneira que você entender melhor. Eu vi uma pergunta aqui que, quando se fala em inclusão de PCDs, o Cleiton, né, por que são oferecidas vagas operacionais? Acredito que a gente já tenha respondido essa pergunta, né, Cleiton, que a gente entende muito do perfil, né, nossas entrevistas são movidas por competências. Então, se você vê que entende que a vaga atende para você, se inscreva lá, tá? Que a gente realmente vai te chamá-lo aí para o processo seletivo, atendendo aí os quesitos, né? Como exemplo, o exemplo é o farmacêutico, precisa ter o CRF, né? O advogado, OAB, então a gente linka muito a isso, né? Então, acredito que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Uma coisa interessante também, pode ter uma ou outra pessoa, algumas pessoas que de repente, né, não tenham o seu currículo cadastrado pelo Oportunidades Especiais. Então, depois, meninas, se vocês também quiserem deixar um contato, né, tanto deixar no chat, como também falar o e-mail ou algum contato de vocês, é interessante porque é um canal a mais que as pessoas têm, tá? Então, fiquem à vontade também para deixar aí no chat. Você pode continuar, Priscila. Com certeza. Não, vamos abrir aqui para a roda, né, de perguntas, pessoal, fiquem à vontade aí. Eu vi também que tinha já, que eu estou vendo aqui do João Paulo, que vocês trabalham com vagas em home office, do corporativo, né, já, que tem uma forma híbrida, né, que a gente está atuando aí no home office, tá?
eu acho que, assim, contribuindo também, acho que também um ponto que o Renato trouxe, tá? Ele perguntou sobre também o que a gente vem fazendo. Eu acho que essa experiência que a gente está hoje, né, de estar com oportunidades especiais, já é um passo também nosso. Aí a gente tem, né, todo esse cuidado, a gente tem algumas consultorias nessa jornada de diversidade e inclusão, né? E é uma forma da gente estar se aproximando, assim, né, fazendo essa conexão entre a gente, para a gente ter mais pessoas próximas, para que a gente possa realmente fazer aí essa troca de aprendizado e de terem vocês conosco, mais perto ainda. Né? E ela acho que é... Ô, Jaque, desculpa, perdão. Pode ir. Falei aqui. Pode ir. Não, é mais da pergunta que estava no chat em relação a oportunidades especiais. Aí estão perguntando aqui também sobre a região de Ponta Grossa, Paraná, que nós temos loja também lá, tanto em Curitiba quanto em Maringá, a gente tem lojas. E aí eu vi uma dica aqui sobre currículo, né? Então, até para contribuir, né? A gente está vivenciando muito em recrutamento e seleção, deixar o mais compactado possível, né? Para o recrutador ajuda bastante, viu, gente? Deixar com menos, assim, a informação realmente necessária, de experiências mesmo, né? O nome, o contato de telefone e e-mail, que geralmente é o contato que a gente tem com vocês. Então, e realmente deixar o mais resumido possível, né? Porque realmente a gente olha os principais requisitos ali, né? Para a gente conseguir falar um oi para vocês, para participarem do processo seletivo de determinada vaga. Então, essa é a minha dica mesmo para os currículos aí. Gostaria de dar uma contribuição também, né? Aproveitando uma coisa que vocês disseram, que Oportunidades Especiais vem trabalhando já há bastante tempo, né? Esse processo de inclusão profissional vem ajudando muitas empresas a contratar, de fato, as pessoas com deficiência. No Oportunidades Especiais, a gente sabe que já existe esse olhar, né? Muito bem posto, muito bem colocado, essa cultura inclusiva, que quando o Oportunidades acaba indicando um candidato, candidata, né, para uma empresa, já tem esse olhar, né, essa análise feita, que o perfil está o mais adequado possível, porque quem escolhe de fato é a própria empresa, né? Porém, o que vocês disseram também é a importância das consultorias, das instituições, né, que muitas vezes ajudam diretamente nesse processo de inclusão. Eu também trabalho na Fundação Dorina Noel para Cegos, que tem cursos, né, para pessoas com deficiência visual, porque a gente sabe que a deficiência visual é ainda uma deficiência que é bastante assim excluída, né, do processo de inclusão. A gente geralmente tem muitas pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência intelectual, e muitas vezes até pessoas com deficiência visual, mas pessoas cegas e pessoas com baixa visão e pessoas que são monoculares. Mas a pessoa cega, né, a pessoa que não enxerga, ela também tem uma gama enorme de setores que ela pode trabalhar. Então, isso também é muito bacana, e esse trabalho, né, como vocês vão falando aí, vão trazendo, de educação profissional, muitas vezes com parcerias com instituições, né, também é muito legal, porque ajuda a incluir de verdade, né, Jaqueline, Priscila? Sim, e até contribuindo aqui, a gente também tem todo um cuidado olhando para a jornada do candidato, sabe? É bem inclusiva. Então, a gente tem intérprete de Libras na fase de entrevista, na fase da entrevista com o gestor, até no momento, assim, na etapa de formação com a universidade corporativa, todos os treinamentos, a gente tem todo esse cuidado, então a gente tem, é super acessível. E toda a jornada desse candidato, até ele ingressar na empresa, né, e a partir do momento que ele ingressa também, a gente tem todo esse movimento. E que aí eu aproveito para compartilhar para vocês, assim, que nasceu de forma muito genuína a nossa Pílula de Libras. O que são Pílula de Libras? São videoaulas que a gente criou internamente e que a gente lança mensal, sempre um tema novo. E são temas que foi solicitado pelo próprio time. Então, a gente tem principais sinais, né, de CD, centro de distribuição, palavras mais utilizadas no nosso dia a dia, do nosso cotidiano.
E todos os meses a gente lança essas videoaulas e também todo mês a gente reforça com quiz, assim, com perguntas para saber se o pessoal está aprendendo ou não, para tornar a comunicação mais inclusiva. E o que é bacana é que a própria equipe, no nosso time interno, começa a pedir. Eles pedem, a gente troca, né? Então, nasceu também, a partir daí, uma força, assim, muito legal, ver esse movimento de uma formação de Libras, sabe? Algo mais encorpado. A gente teve 2 meses de formação, então a gente formou todos os gestores que atuam hoje diretamente com algum colaborador com deficiência auditiva. E é muito bacana a gente ver na ponta, né, depois da formação, o atendimento em campo, né, na loja, atendendo um cliente que é externo. Então, a gente consegue... Esse ano foi muito forte para a gente, esse movimento da gente ver as pessoas aprendendo a Libras e praticando, colocando em prática. Né? E deu tão certo que aí teve um terceiro projeto, que é o Multiplicar Faz Bem Libras, que a gente tem um projeto interno que, quando o colaborador ele tem uma expertise num tema, ele conhece aquele tema, ele multiplica o que ele sabe. Então, todos os meses, a gente abre turmas, né, com o tema de Multiplicar Faz Bem Libras, aonde a gente passa ali conhecimentos para qualquer colaborador da empresa sobre Libras. E eu tenho a honra de ser a pessoa ali que passa a informação ali como uma tutora ali, para estar auxiliando. E é bem concorrida as vagas. Todos os meses as turmas são bem lotadas e é legal a gente ver esse movimento, esse cuidado com a acessibilidade. E é diário, e é muito bacana que é muito genuíno, muito fluido e é diário, assim, a troca. Inclusive dos nossos colaboradores com deficiência auditivas, assim, eles participam, eles são embaixadores, eles ensinam, então eles provocam a gente o tempo inteiro nos sinais e a gente vai aprendendo diariamente com todos eles. Um pouquinho aí também do que a gente faz. A gente também tem, né, olhando para a nossa formação, a gente sabe que a diversidade e inclusão é uma jornada e tem as barreiras atitudinais, né? Então o conhecimento ele ajuda muito. Então a gente tem hoje uma plataforma, um grupo exclusivo de diversidade e inclusão que é online. Você pode acessar de casa, né, do celular, de qualquer lugar. E todos podem ter acesso a esses conteúdos, que são guias de diversidade de raça, guias de diversidade de gênero, guia de diversidade LGBTQIA+, que a gente traz contextos históricos, a gente traz a importância sobre o tema, a gente também tem cursos bem específicos voltados para viés inconscientes, diversidade e inclusão, e ali é um momento, tem um chat onde todo mundo participa, todo mundo tem acesso direto, e ali a gente tem, né, esse conhecimento, né, diário ali, para a gente estar sempre trazendo mais informações para o nosso time. E é bem bacana. E as pílulas de Libras também estão lá. Eles ficam lá, então todo mundo tem acesso a essa parte aí de conhecimento, que anda junto, né? Falar de jornada, o conhecimento tem que estar junto ali no dia a dia. Então, são um dos projetos. A gente também tem um outro projeto, também que nasceu de forma muito, muito genuína, a partir de uma reunião, que a gente percebia que os colaboradores com deficiência sempre pediam para a gente entregar currículos de amigos, de colegas, olha, entrega. Eu tenho vários colegas, vizinhos, conhecidos, família, querendo, né, uma oportunidade, e a gente lançou aí, a gente fez um programa para indicar, a gente direciona a página de carreiras e eles fazem indicação. Então, a gente acompanha quem indica e quem entrou a partir daquela indicação. Também é um projeto que a gente tem. E a gente também tem uma consultoria também que analisa, né, o mapeamento de cargos, olhando para acessibilidade. Então, a gente tem todo esse cuidado de olhar também esse mapeamento de posições aí para oferecer a melhor acessibilidade. Né, se é loja, se é matriz ou se é centro de distribuição. Então, 2 projetos. A gente também, acho que até contribuindo aqui, a gente também, nesses últimos 2 anos, né, com pandemia, a gente, acho que foi uma virada, né, para todas as empresas aí, né, então a gente já falava do tema, mas ficou muito forte, acho que as rodas de conversa se intensificaram, então a gente foi trazendo muito na pauta de diversidade e inclusão. Então a gente fez muitas rodas de conversa sobre diversos temas, e a gente trocou muito ao longo desses 2 anos, né? Sensibilização para os nossos gestores, para o nosso time interno sobre diversidade e inclusão,
Então, quando a gente fala da sensibilização, né, todo o time como aliança ali, né, para a gente construir a cultura. Né? Então, é atitude, ela precisa acontecer a partir das atitudes, né? Então, a gente tem que estar muito engajado, todos juntos. E é um pouco da nossa missão aí, né, enquanto a área de diversidade. A gente também tem um calendário inclusivo, que é um calendário que a gente, todos os, né, os dias que são marcantes, a gente tem alguma ação sobre aquele tema, ou a gente lança alguma coisa voltada àquele tema, e já está no forno já o calendário de 2022. Então, a gente já está com o calendário já pronto, já está quase acabando o ano, né? Então, para o ano que vem, a gente está com esse calendário aí prontinho. Esse é um dos projetos. Tem mais um também, não sei se eu estou falando, né, porque é um projeto atrás do outro, mas é muito bom, é muito bacana, que é um projeto que a gente tem todo um carinho, que é um projeto de formação de mercado, aonde a gente oferece cursos voltado para competências, né, muito comportamentais, voltado para empregabilidade, para o primeiro emprego também, ou não. Então, a gente dá dicas ali. É uma consultoria que faz esse trabalho e que é totalmente gratuito. E a gente tem o prazer, assim, a honra de ter profissionais, né, que ingressaram conosco e que fizeram passagem pelo projeto. Então, passaram pelo projeto e depois eles entraram na nossa empresa. E a gente tem muito orgulho disso. É um projeto que ele acontece, né? Ele aconteceu esse ano e a gente tem aí uma missão aí para ano que vem também, para dar continuidade. Que gera mais oportunidades, né? E gera mais a troca entre pessoas, a gente aprende, a gente, né, conhece gente nova e a gente está com as portas abertas ali para oferecer oportunidade. E aí você coloca, né, você traz dois temas, duas áreas que, como a gente sabe, né, também podem trabalhar juntas nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência, que é exatamente a educação, né, para o trabalho. Então, esse investimento, todos esses projetos que você acabou de compartilhar, de dizer, né, todos esses programas, eles ajudam, eles formam, né, e colocam essa pessoa com deficiência, esse grupo de pessoas com deficiência, na maior parte das vezes, né, em pé de igualdade com qualquer outro profissional que não tem deficiência ali no dia a dia, no cotidiano. Então, a pessoa, de fato, quando passa por esse processo de recrutamento e seleção que é bacana, quando passa por esse programa de educação profissional, né? Tudo que você trouxe até agora que diretamente ou indiretamente também ajuda a aprimorar tudo isso. Então, quando a pessoa, né, começa a trabalhar com vocês, ela precisa trabalhar, ela de fato se sente parte, ela de fato está ali junto com as pessoas, se sentindo parte da equipe, porque todo o processo até ali, né, foi bem feito. E quando ela está, né, nessa situação, ela se sente parte da empresa, ela não vai sair da empresa porque ela sente essa cultura inclusiva e quem sabe também, né, trabalhando bastante, estudando bastante, até a possibilidade de ascensão profissional, de ajudar na inclusão de outros colaboradores com deficiência também, né, Jaque? Com certeza, com certeza. E a empresa ela visa muito isso, sim. Esse olhar inclusivo, né, do momento da jornada dele, né? Então ele, enquanto candidato, ele enquanto colaborador, e o quanto a gente aprende diariamente. É um aprendizado diário de conhecimento e de ações afirmativas que a gente vê acontecer, como um atendimento em Libras, sabe? Uma troca, uma atividade que a gente vê surgindo assim de uma forma muito genuína e a gente vê sempre acontecendo na nossa empresa. Muito bem. E, Priscila, a gente tem mais alguma pergunta que você gostaria de trazer? Alguma coisa? Olha, Renata, aqui eu só estou vendo o pessoal perguntando muito sobre as vagas, né? Pessoal, as vagas estão lá no portal especiais, né? Reforçando aqui, se inscrevam lá, né? Nas vagas que nós temos aí disponíveis essa semana, mas só reforçando que toda semana a gente atualiza, tá? Então, isso não é para sempre. Então, todo início de semana, quando chega as vagas aqui para a gente, aqui, em recrutamento de seleção, a gente está atualizando, então não deixe de olhar a página, tá? Esse é meu pedido a todos vocês.
E eu gostaria de também, que eu acho que foi muito legal, Priscila, quando você falou agora há pouco, né, sobre os currículos. Você deu aí umas 2 ou 3 dicas no currículo, né, que facilita justamente na hora que o recrutador, que a recrutadora está ali fazendo uma seleção, está olhando, né? Gostaria que você, assim, eu sei que a gente está falando sobre inclusão de pessoas com deficiência, mas a gente sabe também que tem alguns pontos que são pontos comuns para todas as pessoas, independente de deficiência, mas que muitas vezes as próprias pessoas com deficiência, por uma falta de acesso, talvez, ou por uma falta de uma orientação profissional bacana, né, de momentos como esse aqui que nós estamos tendo, às vezes elas acabam passando por alguns detalhes, né? Você gostaria de compartilhar com a gente mais alguma, assim, 1 ou 2 dicas bem simples, né? Tanto de uma entrevista presencial, como uma entrevista à distância, ou algum detalhe a mais sobre o currículo, coisas que você, em particular, enquanto profissional, gostaria de perceber nos candidatos e candidatas. Ótimo, Renato, claro, ajudo, apoio sempre. Uma dica, né, que a gente percebe quando a pessoa realmente está com vontade de entrar na empresa é pesquisar antes, né, sobre a empresa, qual é o propósito daquela empresa, a cultura dela. Então, já chegar realmente conhecendo um pouquinho dela, né? Então, isso ajuda, isso brilha os olhos dos recrutadores, tá, Renato? Então, se você teve um tempinho antes de participar da entrevista para pesquisar sobre a empresa, sobre a instituição, nossa, já é uma estrelinha que já tem ali, né? E quando a gente fala em entrevista por competência, a gente vê se está muito linkado com a nossa cultura, né? Com o nosso fit cultural. É como eu reforcei, né? Se aquela pessoa ela tem esse propósito de ser dedicado às pessoas, né, que supera hoje e mira longe, aquela pessoa que é resiliente, né? Então, a gente linka muito a essas competências. Então, uma dica aí é realmente, né, quando a gente está perguntando para vocês, está muito linkado com esse propósito. E também, uma coisa importante, né, Renato? O candidato precisa estar linkado com a nossa cultura, né? Se vê se faz sentido estar com a gente também, né? Então, isso é super importante. Com certeza, eu quero que todo mundo esteja, mas também se vê se realmente o ideal daquela empresa está linkado com o propósito daquela pessoa. Então, essas são as minhas dicas que eu tenho aqui como recrutador, que brilha os nossos olhos também, que são essas aí. Pessoas com deficiência visual também fazendo uma entrevista à distância, né? Uma entrevista online, sempre interessante usar a câmera, deixar a câmera aberta para que o recrutador, o entrevistador possa ver você, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o universo da deficiência visual, às vezes a gente esquece que o outro enxerga e que ela está olhando para nós, né? Então, para quem está entrevistando, também faz toda a diferença, né, Priscila? Enxergar com quem está falando, né? Ver como é que a pessoa se porta, como que a pessoa se coloca, né? Então, isso também faz parte de um processo de recrutamento e seleção que tem a ver exatamente com essa postura, né? Com a maneira que a gente se coloca. Nós, né, muitas vezes com deficiência visual não enxergamos, mas as pessoas enxergam. Então, se apresentar de uma forma também bastante bacana, isso conta pontos, né, Priscila? Com certeza, gente. Abrir a câmera hoje no mundo online é mais uma estrelinha também, Renato. Bem lembrado, Porque viu? não tem problema nenhum, né? Se de repente a pessoa está sozinha e aí a pessoa abriu a câmera e se ela estiver meio desfocada, você que está enxergando, você pode ajudá-la, né, Priscila? Olha, Claro, com tá certeza, né? meio cortando a imagem, põe mais para cima, mais para baixo, né? E estamos preparados para isso, né, Renato? Então, assim, a intenção do nosso recrutamento de seleção é que ele tenha uma jornada, uma experiência afirmativa com a gente, né? Então, a gente não está ali, vamos esquecer aquele recrutamento de seleção que é aquela parte de, aquela pergunta, né? Aquele nervoso, tudo, aquele recrutador. Não, isso não tem com a gente, né? Então, o que mais a gente quer, a gente já sabe que a pessoa já está nervosa participando do processo seletivo, né? Então, o nosso maior objetivo é que ela se sinta à vontade,
para justamente ser uma conversa, né? Um bate-papo. Gente, peço perdão que é o meu cachorro, tá? Mas Ele está ratificando tudo que você está dizendo. Exatamente, está Concordo. concordando. Então, a intenção do recrutador, tá, Renato, hoje, é deixar a pessoa à vontade, ajudá-la, porque o quanto tem que ser um bate-papo, tem que ser uma construção, para esse processo seletivo se tornar assim uma experiência única para o candidato. Então, é essa a nossa intenção e o nosso propósito aqui no grupo DPSP. E também, no caso de uma pessoa com deficiência auditiva, suponhamos que no dia que você marcou uma entrevista, ou se for uma entrevista à distância, ou ainda que seja uma entrevista talvez presencial, e suponhamos que você não tenha nem na empresa, ou a pessoa eventualmente ali não tenha o apoio de um intérprete de Libras, mas muitas vezes um próprio morador da casa, um parente, naquele momento da entrevista pode ajudar numa intermediação, dependendo da ferramenta de tecnologia que a gente tem ali no momento. Então, nenhum problema também, né, Priscila? Eu penso que se a pessoa com deficiência auditiva precisar da ajuda de alguém que está ali perto dela para ajudar nessa intermediação, nenhum problema da sua parte. Mas é isso mesmo, Renato. Já aconteceu isso, tá? Com uma recrutadora nossa, onde, infelizmente, né, todo mundo é passível aí de não estar bem, né? Passou mal e não conseguiu participar. Mas a gente a gente entrou em contato, né, com o candidato, explicou a situação, ela falou assim, olha, eu tenho a minha mãe, pode ser? E o processo ocorreu super bem, deu tudo certo. Então, assim, realmente é se ajudar, né? Então, isso para a gente foi uma experiência super positiva, né? Ela ficou super feliz porque deu tudo certo, conseguiu aí rodar a entrevista pelo Teams e foi tudo bem. Então, Faz parte, né? Faz parte. E ser inclusivo é isso, né? Ser inclusivo é de fato essa postura inclusiva, a cultura da inclusão, é nesse momento que a gente percebe, né? E olha, meninas, a gente está indo aqui para os nossos últimos 10 minutos, né? Se vocês estiverem de acordo, eu gostaria que tanto a Jaqueline como você também, Priscila, fizesse uma fala final, deixasse aí uma mensagem para as pessoas que têm interesse em entrar em contato com vocês, participar com vocês, por que trabalhar com vocês, né? Então, gostaria que vocês fizessem aí um encerramento para nós, né? Jaqueline, Priscila, fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Que aí, Jaque? Posso? Então, assim, eu primeiramente assim, agradecer a todos vocês que estão aqui na nossa roda de conversa, né? E o quanto a gente acredita que somos, enquanto mais plural, né, somos únicos e a nossa troca a gente aprende demais. Então, a empresa ela visa muito, ela quer muito, quanto mais diversa, mais inclusiva, né, para a gente tornar aí a nossa cultura ainda mais forte. Então, vocês sejam muito bem-vindos, vocês podem se cadastrar no nosso site, né? Então, a gente deixou aqui no chat, vocês podem ficar à vontade. E a gente sabe que a diversidade e inclusão, quando a gente fala, né, como a gente já falou aqui na nossa roda, que é uma jornada. Então, diversidade e inclusão é uma jornada e a gente tem vários desafios dentro de cada pilar e temos como prioridade, né, então, olhando diariamente, né, a gente já deu ponto de partida e diariamente a gente, né, estar juntos aí para estar forte, para a gente estar buscando cada vez mais ações afirmativas, para a gente ter não só a nossa empresa, mas a nossa sociedade, né? Então, ainda mais inclusiva, tá? Então, eu super agradeço a presença de todos e conto com vocês, né? Façam cadastro, participem lá do nosso cadastro, e vai ser um prazer receber todos vocês aí na nossa etapa de processo de seleção. Reforçando o que a Jaque trouxe, né? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, gente. Eu estou muito feliz, de verdade, assim, não como ser humano mesmo, de estar participando desse projeto. E estar aqui, para mim, realmente é incrível, né? Então, muito obrigada por vocês terem parado esse tempinho aí para estar junto com a gente, né? Falando um pouquinho sobre a empresa. E foi o que eu reforço, estou reforçando toda hora, né? Realmente ansiosa aí para que vocês se inscrevam nas nossas vagas. Toda semana, dá uma olhadinha lá, a gente sempre tá atualizando e que vocês estejam junto com a gente, né, nesse atender bem, que é o nosso propósito aí com a empresa, tá? Muito obrigada, viu, Renato, pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece, né? E hoje a gente
tem o prazer, né, de dizer que muitas empresas têm condições de chegar aqui e compartilhar um pouco de tantas boas ações, boas práticas aí que vêm dando certo e que realmente as empresas vêm contratando e que a gente sabe que muita coisa bacana ainda vem por aí, né? O processo de inclusão, ele começou de fato há 20 anos atrás e a gente já melhorou bastante, a gente espera melhorar cada vez mais nos próximos anos, mas a participação das empresas de maneira efetiva e das pessoas com deficiência também é fundamental para que tudo isso aconteça de maneira saudável. Eu acho que o que a gente trouxe aqui hoje, né, ratifica, reforça tudo isso, é um processo. A gente agradece muito mais uma vez aí o grupo, né, por estar aqui na pessoa da Jaqueline, também da Priscila. Agradecer mais uma vez a nossa intérprete também, que acompanhou aí o nosso trabalho aqui, fazendo a interpretação. E eu agradeço muito mais uma vez. Gente, olha, bom final de semana, muito obrigado e a gente se vê em breve no próximo encontro, viu? Obrigado, meninas. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.